Olá, eu sou a Anne Galante e essa é a segunda aula da Semana do Crochê Sem Receita. Durante essa semana eu tô te apresentando ao maravilhoso universo do crochê sem receita. Você está aprendendo como criar as suas próprias peças sem depender de gráfico, para fazer itens com mais exclusividade, refinamento e ter suas peças mais valorizadas por isso. O céu não é o limite para você criar em crochê. Dá sim para ser criativo e independente. Você só precisa do método certo e de um pouco de dedicação. Na aula passada, eu te apresentei como pensar o crochê em formas geométricas. Eu te mostrei como você pode começar a pensar nos seus projetos sem ficar consultando pontinho por pontinho lá na revista que te entrega tudo pronto. Se você entender a lógica do crochê, você nunca mais vai ter problema em aumentar e diminuir pontos, calcular o tamanho da sua peça, deixar a sua peça mais exclusiva, criar. Você não vai mais olhar um modelo e pensar, ai, poxa vida, eu queria tanto fazer isso, mas eu não sei. Se você ainda não viu a primeira aula, volta lá e assiste antes de continuar esse vídeo, porque é importante seguir a sequência bonitinha que eu preparei para você aproveitar e entender tudo que o crochê pode te oferecer. Lembrando que amanhã a gente vai pegar a agulha para fazer uma mandala maravilhosa em crochê, que no meu caso eu fiz um tapete mandala. Animação total! E antes de começar a aula de hoje, eu quero agradecer todos os comentários que eu recebi aqui no blog, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, por e-mail. Foram centenas de pessoas mega empolgadas com tudo que eu falei. E isso me deixa, assim, sempre muito mais animada com a Semana do Crochê Sem Receita. E agora que você já sabe que tudo do crochê são formas geométricas, que tal aprender os 5 pontos do crochê e fazer variações para deixar suas criações mais especiais? E ainda de quebra, eu vou te ensinar um truquezão, assim, trucão daqueles para você tirar a modelagem das suas peças preferidas. Olha só que linda essa bolsa. A Carla, minha aluna, fez com ponto pipoca, que deu uma diferença enorme na peça. Olha que maravilhosa. Virou um objeto de desejo. Qualquer loja venderia por um bom dinheiro. Essa mesma bolsa, se ela mudar o ponto, vira outra bolsa diferente. Então, se você souber fazer variações de pontos, seu repertório é infinito para criar, né? É total infinito, na verdade. E o melhor do crochê é fazer tudo isso usando apenas linha e agulha. Gente, o crochê é uma arte cheia de possibilidades. Você cria qualquer coisa em pouco tempo, mais ou menos, né? Mas com materiais bem básicos. Só que os materiais básicos viram peças incríveis, nada básicas. É mágico pensar, gente, que uma peça como essa aqui, tão elaborada, foi feita apenas com linha e agulha. Eu sou absolutamente suspeita, na real, porque meu guarda-roupa é quase todo de crochê. A grande maioria das peças fui eu mesma que fiz, com as minhas mãozinhas, porque sempre que eu quero ou penso numa roupa especial, aí eu já vou lá, já imagino, já crio. Por exemplo, essa blusinha aqui, gente, olha a fofura, toda cheia de motivos, que eu fiz com restinho real de fio. Eu levei para uma viagem que eu fiz para Colômbia com minhas amigas. E aí foi isso, eu levei um monte de restinho de fio colorido. E quando eu vi de florzinha, puf! A blusa estava lá prontíssima, gente, muito fofa, né? E eu divido esse sentimento com as minhas alunas, que também ficam se achando assim super poderosas por criarem suas próprias roupas, sem precisar de nenhuma receita pronta. Olha a Lilian, gente, ela disse assim: até um dia desses eu nem sonhava em fazer vestuário. Agora tudo que eu quero vestir é um crochê feito por mim. Eu morro de orgulho de receber uma foto dessas. E é por isso que eu tô aqui para te mostrar que você também é capaz. E quando a gente usa uma roupa de crochê que a gente fez? Aí alguém fala, ai que linda! Onde você comprou? Aí você responde, eu que fiz! A pessoa não acredita, você fala, não tem preço, sério. Então vamos lá descobrir quais são os pontos principais e interpretar as variações de pontos. E aí na sequência eu vou te mostrar o passo a passo para você tirar a modelagem das suas peças preferidas. Está começando a Semana do Crochê Sem Receita!
Então vamos lá começar aqui com uma parte um pouco teórica sobre os principais pontos do crochê. E aí, na sequência, a gente vai colocar a mão na massa. Então hoje a gente vai aprender a relacionar os pontos com seus respectivos símbolos. E é dessa forma que eles aparecem em todas as receitas. E as receitas são muito bacanas, porque os gráficos, eles são universais. É muito parecido mesmo com as notas musicais, porque as notas musicais são universais. Você pega uma partitura chinesa, você consegue tocar a música. E a mesma coisa acontece com o nosso gráfico. A gente pode pegar gráfico chinês, japonês, que tem um montão, inglês, russo. Todos os gráficos têm essa mesma simbologia, tá bom? Então vamos lá. Se a gente vê uma bolinha fechada, assim, ó, uma elipse fechadinha, esse é o ponto baixíssimo. Se você já é experiente no crochê, um pouquinho de paciência para essa aula, tenho certeza que alguma coisinha você vai tirar, mas que depois eu vou explicar cava e gola e tenho certeza que vai ser um pulão, assim, trucaço para você. Então, só um pouquinho de paciência. Então, bolinha fechada, ponto baixíssimo. Bolinha vazada, né? Uma elipse, na verdade, é a famosa correntinha. A gente usa a correntinha para a maioria do começo dos nossos trabalhos. Se você vê um X ou um mais, é o ponto baixo. Se você vê um símbolo parecido com um T, é o ponto meio alto. E se você vê o T com um tracinho no meio, é o ponto alto. Então, só aqui, pela nomenclatura dos pontos, a gente já consegue saber que a única diferença entre eles é a altura, né? É o tamanho. Tem o baixíssimo, o baixo, o meio alto e o alto. E a correntinha, né? Então, aqui, normalmente, os gráficos começam assim. Então, aqui a gente tem 5 correntinhas. E aí, a gente vai mudar de carreira e vai colocar uma correntinha para subir, porque ela é referente ao tamanho do primeiro ponto que a gente vai começar aqui, que é o ponto baixo. No segundo ponto, a gente vai colocar um ponto meio alto. No terceiro ponto, a gente vai colocar um ponto alto. E aí, no quarto ponto, vai aparecer 2 tracinhos no meio do T. Ai, Anne, mas você falou que era só 5, aí você já me confundiu inteira. Calma! Isso daqui não é nada mais do que um ponto alto duplo. Em vez de você dar uma laçada só na agulha, que eu já vou explicar para você que ainda não sabe fazer, você vai dar 2 laçadinhas na agulha. E a mesma coisa se aparecer 3 tracinhos. É um ponto alto triplo. Ele é mais alto do que o alto. E se aparecer 30 tracinhos? É um ponto alto com 30 voltinhas, entendeu? E aqui, a gente repara também, né? Além da diferença de altura deles, que se a gente for começar a carreira com esses mais altos, a gente tem que colocar aqui mais correntinhas para dar a altura do ponto. Então, a gente começa a carreira com a alturinha aqui, com uma correntinha para a altura de cada ponto. Então, se vai começar com ponto alto triplo, você vai começar aqui com 5 correntes. Com ponto alto, com 3 correntes. Agora, só vou mostrar na prática como que é esses 5 pontos para a gente ver essa diferença. E aí, depois a gente vai ponto por ponto, tá bom? Vou usar aqui uma agulhinha número 7 e vou usar o fio fitinha, que é o fio que a gente vai usar na aula do tapete também. Quer dizer, você vai usar o fio que você tiver, mas eu dei a aula do tapete com o fio fitinha. Então, aqui a gente começa o crochê com um nozinho corrediço, que nada mais é do que um ezinho, pegando o fio lá atrás e puxando pelo meio.
E ele tem esse nome porque olha só o que acontece com ele. Ele vai e volta. Então, a gente ajusta ele aqui do tamanho da nossa agulha. E eu vou fazer a tal das 5 correntes iniciais. A correntinha eu já vou ensinar agora, depois ficam só os outros pontos. A gente só pega o fio lá atrás e puxa por dentro dessa argolinha que estava na agulha. Então, ó, bate a agulha de frente para trás e puxa pela argolinha. E vai fazer isso por 5 vezes. Pega e puxa, pega e puxa. Olha a fofura que fica. Essas são as famosas correntinhas. Vou fazer aqui mais uma correntinha para mudar de carreira. Então, ela não faz parte da contagem. Eu falo subir porque ela vai da direção aqui vertical e não na horizontal. E eu vou começar. Vou fazer um ponto baixo. Todos os pontos do crochê é introduzir a agulha e pegar o fio lá atrás. E aí acontece algumas coisas no caminho entre um ponto e outro, mas a gente sempre introduz a agulha, pega o fio lá atrás e puxa ele pra frente, tá? Então, ó, peguei o fio lá atrás, puxei pra frente, pego o fio e tiro os dois. Esse é o baixo. A gente já vai um por um. Meio alto, eu vou laçar antes de introduzir a agulha. Então, eu vou laçar, introduzir a agulha, pegar lá atrás e puxar para frente. Vão sobrar 3 argolinhas. Agora, a gente pega o fio novamente e tira essas 3 argolinhas de uma vez só. O ponto alto, lacei, introduzi, igual o meio alto, essa primeira parte. Só que em vez de eu tirar as 3 argolinhas, eu vou tirar de 2 em 2, ó. Pego o fio, tirei 2, sobrou 2, pego o fio, tirei mais 2. Ponto alto duplo, 2 laçadinhas. Viu que fácil? Introduz, pega lá atrás, puxa pra frente e vou tirando de 2 em 2 aqui também. E o ponto alto triplo, 3 laçadinhas, introduz, pega lá atrás, puxa pra frente e eu vou tirando aqui de 2 em 2 também. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho exatamente o que eu tenho ali no meu desenho. Inclusive, quase que ficou do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, baixo, meio alto, alto, alto duplo, alto triplo. Então, agora vamos de ponto em ponto para você entender, tá bom? O que a gente vai fazer agora é a famosa correntinha. Eu vou fazer só 10 pontinhos, mas você aí em casa vai treinar de montão. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se é esse símbolo, é a correntinha. Vou subir mais uma correntinha e vou colocar 10 pontos baixos. Então, aqui, o que aconteceu? Como que eu vou ler isso? Não tá um ponto baixo em cima de cada correntinha? Então, é um ponto baixo para cada ponto de base. Então, se eu tinha 10 correntes, eu tenho que ter 10 pontos baixos. Nozinho corrediço novamente e correntinha. Pega, puxa, pega, puxa, pega, puxa, pega, puxa. Aí vai fazer isso 10 vezes. Aqui eu tenho as 10 correntinhas. Para você contar a correntinha, é mais fácil você contar por uma lateralzinha aqui em cima só. Então, você vai ver 1, 2, 3, 4. Tá vendo onde ela faz essa curvinha? É aqui que você vai contar. Então, eu vou colocar uma correntinha a mais. E no mesmo ponto da correntinha, pegando só a argolinha de cima, eu vou fazer o ponto baixo. Dessa vez eu vou pegar e puxar também. A correntinha não é pega e puxa? O ponto baixo também, pega e puxa. Só que agora eu vou sobrar com 2 argolinhas aqui, vou pegar o fio de novo e puxar as 2 de uma vez. Então, ó, introduz no próximo ponto, pega o fio lá atrás, puxa pra frente. Pega o fio lá atrás e tira os 2. Esse é o baixo. Introduz, pegou lá atrás, puxou pra frente, pega, tira as 2 argolinhas. Introduz, pegou lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2 argolinhas. Introduz, pega lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2 argolinhas. E assim a gente vai até o final da minha carreirinha. Terminei aqui os meus 10 pontos, vamos conferir? Tá vendo que a gente continua com uma outra correntinha aqui em cima, né?
E é isso, eu vou contar por essas correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, certinho. A minha próxima carreira, na receita, ela vai começar deste lado. E eu vou colocar 2 correntes, porque é o tamanho do ponto meio alto. Então, aqui, ó, eu fui corrente pra cá, subi. Fui ponto baixo pra cá, subi. Agora eu vou ponto meio alto em cima de cada ponto de base. Então, eu também vou ter 10 pontos meio altos. Então, vamos lá. Sobe 2 correntes. E é legal aqui que a gente já tá vendo como que vê um gráfico e como que interpreta os pontos. Então, ó, o ponto meio alto, você vai laçar antes de introduzir. Então, laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxa pra frente. Sempre pega lá atrás e puxa pra frente. Sobraram 3 argolinhas, pega de novo e tira as 3. Laçou, introduziu, pega lá atrás, puxa pra frente, sobram 3, pegou, tirou as 3. Aqui, quando a gente for buscar, a gente sempre vai pegar as 2 argolinhas aqui de baixo, ó. A gente pega a correntinha inteirinha aqui, olha só. Pegou, puxou pra frente, pegou, tirou os 3. Laçou, pegou só as 2 argolinhas de cima, olha elas aqui, ó. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente, tira os 3. Laçou, introduziu, pega lá atrás, puxa pra frente, pega, tira os 3. Laçou, introduziu, pega lá atrás, puxou pra frente, pega e tira os 3. Isso vai virando um mantra, né? Porque você fica nessa repetição, nesse caso, que é uma carreira inteira do mesmo ponto. A gente sempre vai repetindo e são esses movimentos repetitivos que deixam a gente numa frequência muito parecida com a frequência de fazer uma aula de yoga, uma meditação, alguma coisa assim. Continuo aqui com os meus 10 pontinhos, temos o ponto meio alto aqui. Tava aqui, né? Terminei pra cá, vou virar o meu trabalhinho. Vou virar o meu trabalho, mas a receita eu não viro. Então, agora eu vou subir deste lado. E vou subir ponto alto, 3 correntes. E vou subir 3 correntes, porque é a altura do meu próximo pontinho, que é o ponto alto. Então, aqui, olha só como as correntinhas, elas ficam do tamanho dos seus amiguinhos, né? Então, vamos lá de ponto alto. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laçou, introduziu, pegando as 2 argolinhas de cima, também aqui, ó, essas correntinhas que ficam aqui pra cima. Peguei o fio lá atrás, puxei pra frente, igualzinho ao meio alto. A diferença é que agora a gente pega o fio e tira de 2 em 2. Pegou, tirou mais 2 argolinhas, ó. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxou pra frente, parou. Pega, tira 2. Pega, tira 2. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxou pra frente. Pega, tira 2. Pega, tira 2. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxou pra frente. Pega, tira 2. Pega, tira 2. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxou pra frente. Pega, tira 2. Pega, tira 2. Quando são os motivos mega complexos, eu falo só altas músicas. Altas músicas, porque é muito legal. Um jeito muito fácil da gente decorar o gráfico e não ter que ficar aqui contando milho aqui depois. Então, tá aqui o meu querido ponto alto. Então, aqui a gente já tem 3 carreiras. Então, a gente já viu a diferença, né? Toda vez que a gente vira o trabalho é uma carreira. Então, aqui seria a carreira número 1, aqui a número 2 e aqui a número 3. Vamos para a carreira número 4, que eu vou fazer o 5º ponto principal. A gente tem aqui corrente, baixo, meio alto e alto. Então, agora eu vou fazer o baixíssimo. Se o baixo tem uma corrente, o baixíssimo, que é mais baixo que o baixo, não tem corrente nenhuma. Então, a gente vai só colocar um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E aí, a simbologia é assim. Então, a gente vai virar o nosso trabalho novamente, introduzir aqui na primeira argolinha, só pegar o fio e tirar tudo de uma vez, ó, até aquela argolinha que tava na minha agulha. Então, introduz, pega lá atrás, puxa pra frente e puxa tudo de uma vez. Pega e puxa tudo de uma vez. Pega e puxa tudo de uma vez. É como se fosse uma corrente, na verdade,
só que a gente pega introduzindo no trabalho e não pega ela sozinha. Então, eu vou aqui por todo o meu trabalho, esses 10 pontinhos, fazendo o ponto baixíssimo. E aqui está também os meus pontinhos baixíssimos. Olha que acabamento que forma fofo aqui, né? Que ele forma essas correntinhas. Então esse acabamento a gente usa muito para várias coisas, para cestaria, para golas, para mangas, enfim. Todos esses pontos, eles são muito utilizados em todos os motivos e gráficos que vocês vão achar por aí. Não tem como achar um gráfico sem algum desses 5, porque eles são os 5 principais pontos do crochê, tá bom? Então aqui temos a minha amostrinha que, olha só, que coincidência. Ela também ficou muito parecida com o meu desenho. Esta é a ideia. Então, vamos aqui rapidinho pensar numa coisa. Porque eu quero mostrar que você já tá craque de receita. O que é isto aqui? São 5... Tô brincando. Correntinhas, né? Porque é o mesmo símbolo. A diferença é que agora a gente tá formando um anelzinho com ela. E a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Aí, vamos supor que vai subir aqui 4 correntinhas. Vai começar com um ponto baixíssimo. Pra mostrar pra vocês que não precisa ser tudo reto, né? Nem tudo nessa vida é reto. Então, ó, um baixíssimo, um baixo, um meio alto, um alto. Fecho com baixíssimo aqui. Vou subir mais 4 correntinhas. Um baixíssimo, um baixo, um meio alto e um alto. Fecho aqui com baixíssimo. Vou subir mais 4 correntinhas. Baixíssimo, baixo, meio alto e alto. Vou fechar aqui com mais um baixíssimo. Mais 4 correntes. E assim, ó, que coisa mais bacana. Eu vou formando uma estrelinha, por exemplo, aqui, ó. Com somente os pontos que a gente tem. Ficou meio malucona aqui, mas vou marcar ela aqui pra vocês entenderem, ó. Né? Na prática, ela fica. Se fizer essa receitinha na prática, ela vira uma estrelinha. Porque a gente usa os aumentos dos pontos para fazer as formas. Então, assim, é muito, muito mais simples, na verdade, do que a gente imagina. Às vezes a pessoa pega um gráfico na mão e fala, pelo amor de Deus, que é isso? Socorro. Mas eu vou dar um exemplo aqui da blusa que eu vou mostrar para vocês na aula de cava e gola que eu vou dar logo depois dessa. E o ponto que eu utilizei nessa blusa foi isso aqui, ó. Subi 2 correntes, na verdade subi 3 correntes e fiz isso. Olha que doideira. Ah, não, este ponto não tava lá, porque ele não é um T, ele parece um V com um ponto no meio. Na verdade, isto daqui não é nada mais do que 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, pulando um ponto de base. Então, a gente sobe corrente, pula um de base. Coloca 2 altos no mesmo ponto de base. Pula outra corrente. Coloca 2 altos no mesmo ponto de base. Pula mais uma corrente. 2 altos no mesmo ponto de base. Pula mais uma, 2 altos no mesmo ponto de base. E a gente termina aqui com um alto sozinho para a gente conseguir deixar as nossas laterais bem retinhas. Na próxima carreira desse ponto aqui, por exemplo, ele viria assim, ó. Vzinho dentro de Vzinho. Então, a gente vai colocar 2 pontos altos dentro do Vzinho de baixo. Dentro dos 2 pontos altos que a gente tinha lá embaixo. E assim sucessivamente, vai ser sempre assim. Então, isso é uma forma de você ler qualquer receita. Decore estes símbolos. Treine. Saiba que o ponto
essa bolinha fechadinha é o baixíssimo, que a elipse é a correntinha,